Venha colorir mais um Bobbie Goods comigo! E se você está gostando, vai deixando logo seu joinha. E sua inscrição faz muita diferença no nosso canal. E deixem dicas no comentário. Assim posso melhorar o meu trabalho e trazer vídeos melhores para vocês. Já compartilha esse vídeo para aquele seu melhor amigo.
Me falem aqui se vocês chegaram até o final desse vídeo e o que achou desse colorido lindo.